E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e a aula de hoje é sobre as semelhanças atômicas. É sabido que os átomos são formados por partículas subatômicas como os prótons e os nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Sabe-se também que a massa do átomo, que é a somatória dos prótons com os nêutrons, localiza-se no núcleo. Então, diante disso, na natureza, pode acontecer de átomos diferentes possuírem o mesmo número atômico, ou o mesmo número de massa, ou ainda o mesmo número de nêutrons. Quando isso acontece, dizemos que ocorreu uma semelhança atômica. Os três tipos de semelhanças atômicas são átomos isótopos, átomos isóbaros e átomos isótonos. Então, vamos começar com os átomos isótopos. Os átomos isótopos são átomos diferentes um do outro, mas que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, possuem o mesmo número de prótons em seus núcleos. Para entender melhor, vamos observar este exemplo. Para os átomos hipotéticos PW e DJ, temos estas informações. Sabe-se que o maior número é a massa atômica, ou número de massa, enquanto que o menor número é um número atômico, ou número de prótons. Então, analisando as legendas dos átomos, temos que o átomo PW tem 15 prótons e o átomo DJ também tem 15 prótons. Agora, o átomo PW tem massa igual a 35, enquanto que o átomo DJ tem massa igual a 25. Para calcular o número de nêutrons, basta fazer a subtração entre o número de massa e o número de prótons. Desta forma, podemos observar que o átomo PW tem 20 nêutrons, enquanto que o átomo DJ tem 10 nêutrons. Perceba que entre os átomos PW e DJ, a única semelhança entre eles é o número atômico ou o número de prótons, sendo que cada um possui 15 prótons em seu núcleo. Portanto, os átomos PW e DJ são chamados de átomos isótopos. Agora, vamos para os átomos isóbaros. Os átomos isóbaros são átomos diferentes um do outro, mas que apresentam a mesma massa atômica, ou seja, possuem o mesmo número de massa. Para ficar claro, vamos ver este exemplo. Para os átomos hipotéticos TV e BC, temos estas informações. Analisando as legendas dos átomos, temos que o átomo TV tem 20 prótons e o átomo BC tem 30 prótons. Agora, o átomo TV tem massa igual a 50 e o átomo BC também tem massa igual a 50. Para calcular o número de nêutrons, basta fazer a subtração entre o número de massa e o número de prótons. Desta forma, podemos observar que o átomo TV tem 30 nêutrons, enquanto que o átomo BC tem 20 nêutrons. Então, pessoal, percebam que entre os átomos TV e BC, a única semelhança entre eles é a massa atômica ou número de massa, sendo que cada um possui massa igual a 50. Portanto, os átomos TV e BC são chamados de átomos isóbaros. Finalmente, vamos para os átomos isótonos. Os átomos isótonos são átomos diferentes um do outro, mas que apresentam o mesmo número de nêutrons em seus núcleos. Para ficar bem explicado, vamos analisar este exemplo. Para os átomos hipotéticos GL e VX, temos estas informações. Observando as legendas dos átomos, temos que o átomo GL tem 80 prótons e o átomo VX tem 50 prótons. Agora, o átomo GL tem massa igual a 90 e o átomo VX tem massa igual a 60.
Para calcular o número de nêutrons, basta fazer a subtração entre o número de massa e o número de prótons. Assim, podemos observar que o átomo Gl tem 10 nêutrons, enquanto que o átomo Vx também possui 10 nêutrons. Perceba que entre os átomos Gl e Vx, a única semelhança entre eles é o número de nêutrons, sendo que cada um possui 10 nêutrons em seu núcleo. Portanto, os átomos Gl e Vx são chamados de átomos isótonos. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Se ficou, veja essa videoaula novamente. Então é isso. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.